Bom, conforme nós prometemos na edição de ontem, né, conversar com o Tony Eduardo, que é especialista em segurança pública, tem uma participação em forças de segurança do mundo inteiro. A gente conseguiu o contato com o Tony e nós vamos conversar com ele, então, direto de Florianópolis, da Academia Ponto 38, onde ele é instrutor, é o proprietário. Tony, a gente quer conversar, primeiramente, sobre você que tem uma grande experiência, né? Nós temos visto nos últimos dias aí vários atentados no estado de Santa Catarina, vários pontos em que a nossa segurança pública ela vem sofrendo demais, né, com o aumento do crime organizado, até mesmo com a ousadia do crime organizado. Você trabalhando nesse setor de segurança e com experiência no mundo inteiro, como é que você vê esse momento, Tony, e o que a gente pode falar a respeito dessa preocupação que toda a comunidade, toda a sociedade está tendo com essa ousadia, né, que os criminosos vêm tendo aqui no nosso país? Tony, é um prazer tê-lo conosco, bom dia. Bom dia, meu amigo. Prazer é meu, Éder. Bom dia a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Em primeiro lugar, eu não gosto de me intitular especialista em segurança pública, né? Eu acredito que eu sou um profundo entendedor da questão armamentista, da questão de segurança pessoal, né? De segurança de uma forma geral. Sou especialista em luta, né? Trabalho no Brasil e nos Estados Unidos, trabalho para 2 empresas nos Estados Unidos com treinamento de tiro e de defesa pessoal, né? A gente chama lá de Defensive Tactics, que são as habilidades que o policial deve desenvolver para se livrar de um engajamento com um criminoso, ou mesmo quando há necessidade de engajar e, por exemplo, algemar um criminoso, as técnicas para ele estar ciente de fazer isso de forma segura. Eu faço isso a minha vida toda, sou filho do delegado Tim, figura conhecida aqui no estado, um precursor no Brasil de treinamentos modernos para a polícia, né, um cara que há décadas atrás já estava inovando, então um cara que ia muito frequentemente aos Estados Unidos, inclusive aprendendo lá desde unidades táticas nos Estados Unidos até inteligência norte-americana, um cara que tentou exaustivamente adicionar muito conhecimento e experiência e novidades, e como ele mesmo dizia, eu não crio nada, é o óbvio, né? É onde fazem e dá certo, a gente deve copiar. Mas infelizmente barrou nos bloqueios político-partidários, né, que existem no Brasil. Então muitas vezes o interesse político-partidário, interesse pessoal ou de partido, atrasa a administração pública brasileira. E a segurança pública está diretamente sofrendo com isso, por 2 motivos básicos, né? Há um interesse do caos generalizado, isso é protocolo desse governo que nós estamos experimentando aí há pelo menos 2 décadas, né? E também há um total despreparo de quem administra, né, a segurança pública. Então temos fantásticos e excelentes, experientes e etc., corajosos policiais, mas que se encontram nas mãos de uma chefia, muitas vezes, que pode entender de política, né, de política partidária, mas de segurança pública, de segurança da população e de segurança, em primeiro momento, do seu próprio policial, não entende nada. Vivemos num país que o Rio de Janeiro, acredito que tem ultrapassado a morte de 100 policiais, só o Rio de Janeiro. Aqui em Santa Catarina, recentemente, 2 guerreiros, 2 heróis faleceram. É um absurdo total, né? É inadmissível a conjuntura que nós nos encontramos atualmente, e isso se deve, sim, à farsa, né, da administração pública no que diz respeito à segurança pública, e que segurança pública, nós temos que entender, começa com a segurança pessoal do policial. Então, quando você dá uma arma, você dá um equipamento ineficiente, que não funciona para o seu policial, quando você não dá condições para o seu policial treinar, quando você não dá respaldo legal para o seu policial trabalhar com segurança, que ele está trabalhando com irmãos do lado dele, seja né, na sua chefia, seja no judiciário e etc., realmente você está fazendo uma receita para dar problema. Você está fazendo uma receita para, no mínimo, do mínimo, arriscar muitíssimo
a vida do policial, e um policial que tem a vida arriscada, ele não tem condições de defender uma sociedade de forma eficiente. Então, é uma receita realmente que só pode nos levar ao fracasso e não a uma paz social, né? Nós experimentamos, ao oposto de um país parecido como o nosso, digo parecido culturalmente e geograficamente, que é os Estados Unidos, nós experimentamos o extremo oposto. O país norte-americano, ele, nas últimas 4 décadas, só diminui os índices de violência urbana, enquanto no Brasil aumenta radicalmente, né? É um absurdo que a gente tem experimentado. Tony, com relação ao que você vinha falando, né, você esteve recentemente também na China, onde você trabalha com as forças de segurança, né, são situações diferentes, né, que você acaba trabalhando. Você falou nos Estados Unidos, na China, né? O que esses países têm de diferente do Brasil? O que poderia ser implantado aqui para que nós pudéssemos reverter essa situação? Isso é uma questão, até eu diria, de certa forma irônica, né? Eu tenho essa experiência com ambos os países, muito maior com os Estados Unidos, mas também grande com a China. Eu tenho ido à China faz 10 anos, né? A primeira vez eu morei na China, cerca de 10 anos, e todo ano eu retorno de 1 a 2 vezes por ano para a China. Esse ano já estive lá 2 vezes. O envolvimento na China é diretamente relacionado ao jiu-jitsu brasileiro, modalidade de arte marcial, a qual eu pratico desde criança, desde muito novo. Essa modalidade, eu fui um dos primeiros, o pioneiro, faixa preta. Tivemos um pequeno problema com o Tony, vamos voltar. Tony, ok, Estamos agora aí? tinha travado aí, agora ok, pode continuar. Ok. Fez com que eu acabasse entrando também nas forças de segurança da China. Brevemente, o que eu posso dizer é que eu trabalhei com a Academia de Polícia Chinesa, Academia Nacional de Polícia na China, a maior academia da China, onde eu lecionei os instrutores lá da China, os instrutores da academia, tive esse privilégio, e eu tive um conhecimento mais profundo sobre como funciona a segurança pública na China, né? Mas, basicamente, o que esses países têm de diferente do Brasil é o respaldo do judiciário, né, e o respaldo da opinião pública, né? Então, não que no Brasil não tenha, a população brasileira adora o policial, mas muitas vezes a mídia faz um trabalho muito esquisito na contramão do sentimento do brasileiro. O brasileiro adora, respeita e tem orgulho do seu policial, mas a mídia, por um protocolo governamental aí que a gente vem experimentando há cerca de 2 décadas, acaba focando em denegrir a imagem do policial, em desqualificar o policial, e como eu vou repetir, né, são 100 anos, isso é uma insanidade inaceitável em qualquer nação do planeta, enquanto que muitas vezes morre uma figura ligada ao narcotráfico, uma figura, né, um criminoso, e o absurdo da inversão de valores faz com que a mídia coloque este tipo de pessoa em destaque, explorando essa imagem, né, seja por um eventual erro policial ou não, na maior parte das vezes não. Então, esse tipo de protocolo que a gente experimenta aqui, governamental, é muito diferente da China e dos Estados Unidos, muitíssimo diferente. Senso comum, né? A gente sabe que cometer o crime na China, meu amigo, você está ferrado, né? Se você cometer, por exemplo, homicídio, você vai morrer. Se você cometer tráfico de drogas, possivelmente você vai ter uma pena, se não dura como a morte, mas muito parecida. E esse respaldo faz com que o policial tenha a garantia de que ele está fazendo um trabalho que funciona. Hoje nós temos policiais excelentes, fantásticos no Brasil, que eles não têm esse sentimento. Então, quando ele efetua uma investigação criminal fora de série, ou mesmo na própria abordagem do dia a dia dos policiais militares, né, todo dia aprendendo muito, enxugar gelo é realmente frustrante. Então, essa é a principal diferença de nações onde a polícia tem um respaldo especialmente jurídico e da mídia, e aonde ela não tem. Tony, com relação a... Você esteve recentemente aqui em Joaçaba discutindo a questão do porte de arma, né? É um assunto que está sendo muito discutido no Brasil, é um assunto que tem ganho muitas pessoas defendendo também, por causa desse aumento da criminalidade, né?
Como é que está esse encaminhamento, em que pé está? E você acredita que realmente isso pode ser mudado no nosso país? As pessoas podem ter o direito de se defender como tem sido colocado? Bom, Éder, tua pergunta ela é complexa, infelizmente, porque ela foge do meu... Eu sou um cara técnico, né? Eu sou um cara que aprendi a estudar e aprender com pessoas que sabem mais do que eu. E tem muita gente, né? A maioria, né? Muita gente sabe muito mais do que eu para eu aprender. Então, eu estou em constante aprendizado e sempre tendo... Já sou filho, fruto de um cara fantástico que tinha essa mentalidade, essa mente aberta de aprender o que é bom, que é o meu pai, e continuei com essa mentalidade assim como continuo. Então, a gente está sempre nesse intercâmbio aqui no Brasil, fora do Brasil, felizmente. Travou um pouquinho aí a entrevista do Tony. Vamos voltar com você, Tony. Deu uma travada aí, vamos voltar com você. Pode voltar. Valeu, Éder. Então, o que acontece? O que eu quero te dizer? Quando você pergunta para mim se há chance de mudança nesse sentido, chance de mudança legal e etc., foge do meu controle, porque nós vivemos muito atípico, né? Vivemos um país em que escândalos foram revelados, onde o Congresso era fechado com o governo, na época do mensalão, e aí vai todos esses anos, aí petrolão, etc, etc. Então, eu desconfio seriamente de que se alguma lei nesse país é de fato aprovada no que diz respeito ao interesse popular e ao que a nação deseja e é melhor para ela. Eu acredito sim em interesses partidários e pessoais, é isso que existe nessa nação. E um governo que está blindado, né, com o Congresso, ou etc., praticamente uma máfia tão bem elaborada, fica difícil te responder se a gente vai reconquistar direitos ou não, né? O que eu tenho para te dizer é: o povo, a população nunca quis desarmamento nessa nação, nunca. O brasileiro sempre soube que o desarmamento só atinge aquele que não cumpre a lei, né? O homicida, o estuprador, o traficante, o ladrão de banco, né? O assaltante. Então, não há dúvidas de que esse tipo de lei só atinge o cidadão ordeiro, cumpridor da lei, né? O que eles tentam nos enganar? Eles nos dizem que não, mas é possível, você pode sim comprar a arma. É sim possível. É uma mentira, né? É perto do impossível comprar uma arma legal no Brasil. As taxas são absurdamente abusivas. O Brasil, através... Tivemos um probleminha com o Tony, vamos voltar aí. Tony, essas travadas são normais ao vivo aqui, mas pode continuar. Desculpe interromper. Sem problema. Então, essas taxas abusivas, essas restrições burocráticas e etc., fazem com que seja praticamente impossível de comprar uma arma no Brasil, né? Então, mas você veja que volta e meia a mídia divulga algo do tipo: foi liberado armas, você pode comprar armas, etc., alguma coisa nessa linha, que é uma forma de dar uma homeopatia ao brasileiro, dele achar que está recuperando direitos. O que, repito, não é verdade, né? A questão de armas no Brasil só piorou, especialmente depois do referendo de 2005, onde a população foi consultada e disse não ao desarmamento, né? O governo brasileiro e suas instituições entenderam que foi sim e forçaram goela abaixo. Não quero nem saber o que vocês votaram, vai ser sim. Então, nós experimentamos, na verdade, anos negros, né, no que diz respeito a direitos individuais, anos negros no que diz respeito ao acesso do cidadão honesto e ordeiro às armas de fogo. É o extremo oposto. Então, quando você me pergunta se isso vai mudar, eu não tenho como opinar, porque está fora do meu controle, quando isso simplesmente entra na mão de legisladores e de um governo completamente blindado, com uma política de acadelamento de uma nação, afrouxamento de uma nação, e que toda essa política começou com suas próprias instituições. Veja o que foi feito com o Exército Brasileiro, um exército que sequer tem refeição, sequer tem merenda para se alimentar hoje. Tony, a gente teria muito tempo aqui para continuar conversando, mas eu quero te agradecer. Você vai voltar em outras oportunidades, porque a gente acha que você tem muito conteúdo e muito a oferecer para os nossos leitores, né? E para os nossos telespectadores. Obrigado pela sua participação. Um grande abraço e sucesso para você aí, Tony. Eu que agradeço, Éder, conta comigo sempre, tá? Pô, você é um cara fora de série que fez uma excelente matéria quando eu tive em um treinamento voluntário lá com a polícia
militar ambiental aí de Joaçaba, fantástico pessoal aí. Então, obrigado, cara. Pô, eu que agradeço. Muito bem, conversamos com o Tony Eduardo, especialista em defesa e segurança pessoal. No começo eu falei segurança pública, mas valeu, Tony, pela sua participação aqui no nosso Live News.